alto, uma solução pelo alto de mudar alguma coisa para que nada mude. E o PT disse não a isso. E o erro do PT, a principal lição do PT, quando ele chega ao governo, foi ele não ter enfrentado essa questão. Porque ele melhorou a qualidade de vida do povo, o acesso à educação, à saúde, o acesso ao emprego, o acesso ao salário, o acesso às benfeitorias sociais, a energia elétrica, o acesso à cesta básica, foram grandes conquistas que melhoraram a vida material dos brasileiros. Uhum. Agora, as estruturas desse Estado oligárquico, autoritário, não foram enfrentadas, o sistema político, o sistema midiático, a tutela militar, o sistema de justiça, o próprio sistema tributário, em que nós não fizemos uma reforma para distribuir riqueza, nós fizemos uma reforma para distribuir renda. Isso criou embaraços para o nosso projeto de dar continuidade. Por isso que eu gosto de uma frase que diz o seguinte: nós fomos derrotados pelo que realizamos. Os nossos erros facilitaram a derrota. Não houve resistência da população ao golpe, não houve mobilização contra o golpe. A própria eleição da Dilma em 2014 foi uma guerra e depois ela continuou fazendo ajuste fiscal com o Levi. Portanto, nós temos que aprender de que a gente vai tirando essas lições. Não é para cair no isolamento, não é para fazer porra louquice, não é para ficar com revanchismo, não. É para continuar a nossa história, a nossa escolha de mudar o país. Porque, Vinícius, eu analisando a história do Brasil, você vê, toda vez que o Brasil tentou viabilizar a soberania nacional, toda vez que o Brasil tentou enfrentar a questão democrática, e toda vez que o Brasil tentou enfrentar a questão da justiça social, houve rupturas autoritárias. Getúlio, João Goulart, Constituição de 88, governo do PT e do Lula, essas grandes questões que nunca foram resolvidas na nossa história. Porque o capitalismo brasileiro se viabilizou usando as formas mais atrasadas de concentração de riqueza e renda. E fez uma associação com o capital internacional da maneira submissa e subalterna. Então, a própria democracia nunca foi uma realidade de fato. É tanto que você tem dois períodos democráticos, 46 a 64 e de 79 a 2016. Você tem períodos híbridos, períodos autoritários, períodos de crise. E aí, nesse sentido, é que nós temos uma primeira grande tarefa é conquistar um regime democrático para o país. Sim. Segunda tarefa, conquistar direitos para o povo. Terceira tarefa, reconstruir, de acordo com as características do povo brasileiro, uma visão de uma sociedade plural, aberta e democrática, que combate o machismo, o patriarcalismo, o racismo, a xenofobia, a LGBTfobia, todos esses males que a sociedade produz para liquidar as pessoas. Nós temos que resolver problemas sérios que nunca foram resolvidos, como a questão da segurança pública, que é identificado como guerra, é para matar, não é para prevenir. Usa-se a violência, não a força. E eu acho que nesses nossos desafios nós temos que refundar novas instituições políticas com essa visão de um regime democrático. Nós temos que entender que a democracia não pode ser apenas votar, ela tem que ter participação da sociedade, ela tem que ter soberania popular, ela tem que ter direitos, ela tem que ter autonomia das pessoas para participar dos assuntos de Estado. E o PT inovou com o orçamento participativo no seu início, com o Conselho Deliberativo. Portanto, eu faço uma junção da história virtuosa dos 41 anos de PT com esse futuro agora. Agora, o PT não pode ficar só olhando por resgate. Nós temos uma nova realidade, Vinícius, que é muito séria. Por exemplo, nós não temos, a classe trabalhadora é outra. Hoje, sim, a juventude tem novas expectativas. Hoje, é uma classe que nem se vê, né? Nem se vê. A exploração é muito violenta. O papel das redes sociais é decisivo. Hoje não se organiza mais por território, por verticalidade, é por território. Nós temos que buscar formas horizontais de organizar o povo, de organizar as pessoas,
Hoje, as bandeiras... Hoje nós temos que construir uma subjetividade transformadora e revolucionária nas pessoas, porque a direita, quando deu o golpe, ela construiu, em 2013, 2014, uma subjetividade. Qual era a subjetividade? Sim. O individualismo, a volta dos militares, a questão da pena de morte, a questão das armas, a anti-esquerda, a ideologia de Deus, pátria, família e propriedade. Isso foi uma subjetividade criada. Nós temos que construir outra subjetividade nesse processo de disputa de corações e mentes, que é uma tarefa gigantesca que nós temos que estar preparados para enfrentá-la. Então, sim, o PT ele tem a capilaridade nacional, ele tem experiência, ele tem legitimidade e tem uma força incrível, que é o papel histórico do companheiro Lula, que foi usado como refém para interditar essa alternativa política. E nós temos que desinterditá-lo. E a disputa que vai se travar no sistema de justiça é uma disputa estratégica para desinterditar o Lula. Então, são momentos cruciais que eu vivo. Às vezes eu fico pensando e viajando em todas as minhas experiências de 54 anos de militância política, e eu faço uma espécie de revisão prospectiva desse futuro. Eu só sei de uma coisa, Vinícius, eu não tenho o direito de ser pessimista.